e do versículo 24 ao 30. Amém? Amém. Todos acharam? Então vamos ler. O título diz assim: O trigo e o joio. Aí o 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita tirei aos ceifeiros. Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Glória a Deus. Então essa parábola aqui é uma passagem bem conhecida, né? Os irmãos conhecem, eu creio que a maior parte que conhece. E nós sabemos que assim, muitas vezes o ser humano, nós temos uma dificuldade muito grande de convivência, né? De conviver com outras pessoas. E a palavra de Deus, ela nos fala nessa noite sobre uma convivência, sobre a convivência, um símbolo aqui entre o joio e o trigo. Então quem conhece o joio, né? O joio, quem conhece, quem tem plantação, quem já viu plantação, ou quem morava em roça, essas coisas, lá no interior, conhece, sabe que o joio é um elemento, é uma plantação muito parecida com o trigo. É muito fácil de confundir, porque ele cresce, quando ele está novinho, não está nem para perceber, né? Tanto é que fala assim, quando ele cresceu que foram perceber que tinha o joio ali. Mas esse homem aqui, né, dono dessa seara aqui, dessa plantação, ele plantou ali uma semente boa, ele plantou o trigo. E daí ele colocou algumas pessoas para tomar conta, só que essas pessoas, elas deveriam ter feito um revezamento para, né, mas elas foram e dormiram todas ao mesmo tempo, em vez de elas fazerem aquele revezamento. Não, os turnos, né, que a gente costuma falar, uns dormem agora, outros ficam acordados e vai revezando assim. Não, todas dormiram, essas pessoas, esses funcionários dormiram. Aí nisso que dormiram essas pessoas, veio ali um inimigo que plantou a sementinha do joio ali, e esse joio é terrível. O joio atrapalha muito o trigo. E nós vemos esse exemplo que o Senhor dá, né? E referente a nós. Isso refere-se a nós, seres humanos, pessoinhas que estão na casa do Senhor. Que muitas vezes o Senhor planta, né? O Senhor planta ali, a sementinha vai crescendo, a palavra de Deus ela vai infiltrando ali nos corações, né? As pessoas vão recebendo a palavra, todos têm a mesma palavra, todos recebem a mesma palavra, mas nem todos absorvem aquela palavra e levam a sério as coisas de Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas dentro da casa do Senhor que brinca, né? Que brinca com o Evangelho, que brinca de ser cristão. Às vezes é cristão só dentro da casa do Senhor, é só aquela aparência. Mas quando sai lá fora, tem uma vida devassa, né? Tem uma vida de maus exemplos, maus testemunhos. E Deus, o que Ele quer de nós? Ele quer compromisso. A partir do momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós conhecemos o sacrifício vicário do Senhor naquela cruz, então Ele quer compromisso. Eu lembro que eu tenho um tio que ele falava assim, às vezes as pessoas pensam que Deus é palhaço, né? Que vem e fica e vai para o mundo e volta para a igreja, vem para a igreja, vai para o mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, aquela coisa, né? Mas o Senhor, o que Ele quer de nós? O que Ele espera dos seus servos?
é que nós levemos a sério o que Ele tem para nos oferecer, né? O Evangelho do Senhor, né? Que a nossa função é o quê? Ir te pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então, que nós levemos a sério as propostas que a palavra tem, os mandamentos que a palavra tem, né? Quais são os mandamentos, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos realmente tendo um compromisso? Será que nós estamos realmente levando a sério a obra de Deus? Os tempos são maus, né? Falta pouco tempo para que o ceifeiro venha e faça a colheita. E quando ele vier, ele vai separar o joio do trigo. Enquanto isso, nós precisamos o quê? Nós precisamos conviver, né, juntos, tanto o joio quanto o trigo. Então, muitas vezes fica difícil, é uma convivência dolorida. Porque muitas vezes a pessoa está ali na igreja, tem capa de crente, tem jeito de crente, tem jeito de cristão, mas não é bem assim, né? Mas só Jesus sabe o que se passa naquele coração, naquela mente, aquela boquinha abençoada, aquela língua, não fica dentro da boquinha direito, né? Muitas vezes solta palavras que ofendem, palavras que machucam, e muitas vezes nós temos que conviver, porque o Senhor não quer que tira, né? E o Senhor não quer que desfaça aquelas pessoas também que são joios, porque até o último minuto a salvação, a chance, né? O Senhor é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, que Ele deixa, né? Ele permite que aquele joio cresça, porque pensando, né? Quem sabe aquela pessoa se arrependa, né? Quem sabe aquela pessoa se arrependa, aquela pessoa peça perdão ali um dia e se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e aceite ao Senhor Jesus e tenha uma vida transformada, porque o que Ele quer de nós? Ele quer de nós uma vida transformada, uma vida purificada, né? Uma vida pura, né? Para servir a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Então, até o último minuto ainda a pessoa tem chance. É de tão grande que a misericórdia do Senhor. Então, o plano de Deus qual era? Lá em Gênesis, é o seguinte, lá no livro de Gênesis, lá no comecinho, Deus criou, Deus Criador, Ele fez o homem segundo, né, a sua semelhança, né? Ele criou segundo a sua semelhança. Então, o plano do Senhor qual era? Para todos os homens, que os homens desfrutassem do paraíso, mas houve aquela desobediência, né? Houve consequências, tudo. Aí, mas um dia Deus olhou e falou assim: não, eu vou dar uma segunda chance. Eu vou enviar o meu filho, meu único filho, né? Meu único filho, para que esse povo se arrependa, né? Ele morra na cruz por esse povo. Então, em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha a vida eterna, né? Então, o Senhor deu o seu único filho, dando uma segunda chance para o homem, né? Uma segunda chance de salvação. Então, e nós devemos ter sempre em mente a valorização desse sacrifício, né? Valorizar. Então, como podemos valorizar isso? Estando cada vez mais na presença do Senhor, estando convivendo, um convivendo com os outros. Muitas vezes nós vemos guerras, né, entre nós mesmos. Um concorda com uma coisa, um concorda com outra. Aí uns não se respeitam, né, não se amam. E o Senhor, o que Ele quer de nós, Ele quer que a gente realmente um ame o outro, que nós tenhamos um bom andar na presença do Senhor, que nós tenhamos uma boa condição assim, de cristãos realmente que sejam cristãos realmente verdadeiros, né? Uma vida verdadeira, sem falsidade, né? Uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os mandamentos do Senhor. Então, o que o Senhor tem para nós, né? E Ele disse assim, muitas vezes nós falamos assim: mas eu pequei, o que eu faço agora, né? Eu estou em pecado, estou no meio do povo de Deus, eu estou me sentindo mal. Mas o Senhor diz lá em 1 João 1:9,
E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Então, basta nós confessarmos. Por isso que o Senhor está sempre nos dando chance. Então, a gente tem que confessar os nossos pecados, pedir perdão e continuar. E sempre nós devemos procurar fazer sempre melhor, né? Se hoje nós fazemos alguma coisa, amanhã a gente vai fazer melhor, nos aperfeiçoar nos caminhos do Senhor. Ter sempre uma vida melhor, uma vida mais digna, uma vida de, assim, sabe, se autopoliciar. Como que eu estou, né? Porque muitas vezes é fácil a gente ficar julgando outros, né? Ah, está desse jeito, você fez isso, você fez aquilo. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, esse que é o certo, olhar para nós mesmos e ver se há alguma coisa errada, há algo que nós possamos melhorar na presença do Senhor. Isso daqui está errado, então eu preciso melhorar. Por quê? Eu quero temer ao Senhor. Senhor, me dá sabedoria. Pede ao Senhor. Então o Senhor, Ele fala na palavra dele: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Ele não lança em rosto, né? Então, se eu não estou sabendo como caminhar, eu quero ser uma melhor mulher, um melhor homem de Deus, eu quero dar mais frutos, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, estar sempre fazendo uma autoanálise de como nós podemos melhorar, como nós podemos conviver melhor, até com o joio mesmo dentro da igreja, como que pode ser a nossa convivência melhor, porque se nós não nos cuidarmos, nós vamos nos transformar em joio também, viu? A gente tem que se cuidar, a gente tem que se autoanalisar para que nós não nos deixemos influenciar, porque é muito mais fácil o mal influenciar do que o bem influenciar, né? Então a gente tem que estar sempre vigiando, sempre tomando cuidado, e muitas coisas chegam aos nossos ouvidos e às vezes a gente fala assim: ah, é isso mesmo, aquela pessoa fez assim. Não, vamos orar por essa pessoa, vamos fazer assim, né? Ter um comportamento digno, né, de um cristão. E um exercício, eu gostaria que vocês abrissem também em Gálatas. Exercício, o que a gente deve exercitar muito, sabe o que é? Os frutos do Espírito. Para que a gente consiga sobreviver num mundo que está tão difícil, né? A palavra do Senhor diz que os dias são maus. Os dias são maus. Então vamos ver lá em Gálatas, Coríntios, tem Romanos, Coríntios, 1º e 2º Coríntios, depois tem Gálatas. Gálatas 5, do versículo 22 ao 26. Amém? Amém. 5, 22 ao 26 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então lembra da passagem de joio e trigo, né? Joio e trigo são duas coisas que têm comportamentos diferentes, mas são duas coisas muito parecidas. O joio muitas vezes o joio é confundido com o trigo, né? Então, o cuidado. Então, o que vai diferenciar o joio do trigo? São os frutos do Espírito. Quem é joio não consegue ter paz por muito tempo, né? Não consegue passar uma paz por muito tempo. Quem é joio não consegue ser manso por muito tempo. Vai se entregar, né? Daí, porque às vezes a gente fala: puxa, mas é tão parecido, como que eu vou identificar? Mas mesmo identificando que é joio, nós não podemos tirar do nosso meio, nós não podemos desfazer, nós não podemos tratar mal, porque a palavra do Senhor diz: deixa que eu vou separar no último dia. Então você tem que ter, mesmo com o joio, mesmo com aquela pessoinha que dá um pouquinho de problema, nós temos que ter paciência, nós temos que ter, né, os frutos do Espírito exercitando nas nossas vidas. E se nós a pessoa não tem bondade, não tem fidelidade, não tem domínio próprio, então contra essas coisas não há lei. Então se conhece o joio por esses frutos, né? A pessoa pode até no começo disfarçar, mostrar
assim, ó, mas ela vai, no meio do caminho ela vai se entregar, né? Então esses frutos do Espírito são muito importantes: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso tudo é muito importante. Isso faz parte da vida do cristão. E nós, ninguém é perfeito. Perfeito é só o Senhor Jesus. E daí falar, puxa, mas eu não consegui ainda ter essas coisas. Mas você está lutando por isso? Amém. É isso que é importante. Está lutando. Ah, eu não consigo ainda ter tanto domínio próprio. Mas está lutando por isso, não está? Então é sinal que você está no caminho certo. Então tá, a gente, e todos nós estamos assim, estamos lutando. Porque nós não conseguimos ter tudo isso assim, eu tenho um amor assim, uma coisa, muitas vezes a gente dá uma vacilada, mas se nós nos conscientizamos, não é por aí, essa não é a vontade do Senhor, eu sou uma cristã, então Senhor me perdoe, mas vamos melhorar, vamos lutar para melhorar, vamos lutar para ter mais mansidão, para ter mais benignidade, né? Para ter mais domínio próprio. Porque é difícil. A carne, como diz a minha prima, né, a pastora Márcia, o carnão sobressai mesmo. Mas a gente tem que crucificar a carne, né? Crucificar a carne, como está aqui, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, concupiscências, coisas terríveis, né? Coisas ruins. Então nós temos muitas vezes que sacrificar. Muitas vezes nós temos, a carne tem umas vontades, né? Mas a gente tem que pensar, isso daqui é de Deus? Sempre pensando, será que eu não vou estar dando mau testemunho se eu fizer essa coisa? Será que o Senhor Jesus faria, se ele tivesse aqui, ele faria isso? Né? Então nós somos seres pensantes. Então nós devemos sempre estar pensando qual atitude, principalmente depois que nós conhecemos a Cristo, depois que nós estamos nos caminhos do Senhor, sempre pensando em atitudes, no que nós vamos responder, no que nós vamos falar. E se vacilar, e se pede perdão e segue em frente, procura melhorar, sempre lutando para ser melhor, para a glorificação do Senhor, não para ser melhor para nós mesmos ou para nos mostrar, porque nós não somos nada. Nós estamos aqui hoje, amanhã nós não sabemos, mas sempre o objetivo é a glorificação do Senhor, né? E sempre buscando a salvação, a nossa e de outros também, evangelizando. Então, o joio, nós estivemos dando uma olhadinha lá em casa, o significado, ele pode prejudicar ou corromper aqueles que o cercam. Então, muito cuidado para não ser corrompido. Antes, vamos influenciar para o bem, não sermos influenciados para o mal, tá? Então, nós devemos ter esse cuidado. E é isso. É isso, né? A reflexão que nós temos essa noite. E eu espero que o Senhor tenha falado nos corações de vocês, como falou comigo também. Amém. Né? O Senhor falou grandemente comigo, foi ontem. Eu estava ouvindo essa palavra ontem sobre o joio e o trigo, e o Senhor ali trabalhou muito no meu coração através dessa palavra. Então, irmãos, vamos estar sempre atentos e vamos, assim, sabe, nos deliciar com a palavra do Senhor, nos alimentar. Quanto mais nós lermos, mais nós, assim, com muita consciência, prestando muita atenção no que o Senhor tem para nos dizer, porque sempre o Senhor nos tem uma palavra, né, para dizer. Sempre Ele tem algo, Ele nunca nos deixa, né, vazios, Ele sempre preenche. Amém? Então vamos ficar em pé para nós fazermos a oração final. Senhor, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, por esta noite, Senhor, por este culto, Senhor. Quero te agradecer, Senhor. Ó Senhor amado, obrigado por esta palavra, Senhor. Ó Senhor amado, trabalha mais e mais em nossos corações, que nós possamos, ó Pai, sempre estar melhorando na Tua presença, Senhor. Que nós possamos estar amando mais os nossos irmãos, ó Deus. Que nós possamos respeitá-los, ó Senhor. Que nós possamos estar dando um bom testemunho, Senhor. Perdoe, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não é da Tua vontade, que está dentro de nós, ó Pai. Ó Senhor, faça uma limpeza, Senhor, dentro de nós, para que da nossa boca também sejam somente palavras de edificação, Senhor. E tudo, se há alguma coisa, Senhor, que te desagrada, Senhor, nesses corações, ó Pai, ó Senhor, amado, que Tu possas limpar, Senhor, que nós possamos ter mais e mais a consciência, Senhor, que Tu és o nosso Deus, ó Pai, e nós te devemos respeito, Senhor, que nós possamos seguir os Teus mandamentos, ó Pai, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Despede-nos, ó Pai, em paz para os nossos lares, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.